Parte 2, bem-aventurados. E aí eu vejo muito nessa questão de pessoas, principalmente que traem outras pessoas em relacionamento, quando você trai alguém no relacionamento. Ah, mas eu fiz isso porque fulano ou fulana não me dava atenção, não cuidava de mim. Uai, mas é você que tem que amar. O amor é você que carrega. O princípio da fidelidade, o caráter da fidelidade carrega com você. Porque o outro, ele foi fiel. A outra pessoa, ela foi fiel. Quem foi infiel, quem foi desonesto, foi você que traiu. Entendeu? Você não pode condicionar isso. Porque a gente troca muito valores, sabe? Ah, eu amo, mas na primeira oportunidade eu vou ali e eu traio, sabe? Eu vou e traio. Aí você é fiel, você tem essa falha de caráter. Porque você tá dando aquilo que você tem, a infidelidade. E é isso que você dá para o outro quando você tá no relacionamento. Sabe? A gente carrega muito disso. Aliás, a gente carrega muitas coisas na nossa vida. Ontem eu falei sobre Judas e eu tava pensando nisso novamente sobre Judas. Judas deu o que ele tinha, traição. É o que ele carregava com ele. Um coração traidor. Judas não tinha mais nada para oferecer. Quais eram as obras de Judas? Vai estudar sobre Judas. Quais eram as obras dele? Judas deu o que ele tinha no coração, a traição. A gente dá pro outro aquilo que a gente tem, gente. A gente quer colocar a culpa no outro como quando a gente reage em relação ao outro. E aí vai falar da madrepérola. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu falo, e geralmente as pessoas que precisam entender são as que têm mais dificuldade. Porque aquilo que a gente precisa ser corrigido é o que a gente tem dificuldade de aprender, gente. Porque se fosse fácil, você não precisava ser corrigido, sabe? A parábola diz que um grãozinho entra na ostra para ferir, para machucar, para trazer dor. E o que a ostra faz? Ao invés da ostra retribuir o grãozinho de areia com dor, com coisa, ela libera a madrepérola. Gente, daquela dor, que aquilo fere a ostra, corta ela por dentro. E daquela dor, daquela irritação que aquele grãozinho de areia traz, ela faz daquilo uma joia. E o que a gente tem feito nas adversidades? Quando o outro nos fere? Você transforma em pérola? Ou você transforma em chumbo? Algo pesado? Algo pouco valorizado? Ou que não tem valor nenhum? Com ferrugem? Você transforma em ferrugem? Em chumbo não, porque o chumbo ainda tem um valor, né? E transforma em ferrugem? Uai. E aí o outro que é responsável? Não, ele já é assim. Sabe? Eu falei com uma pessoa essa semana, eu falei, olha, eu entendi na minha vida que de todas as injustiças que eu vivi, de tudo que eu passei, sabe? Eu que tenho que... a reação é minha, é eu que tenho que reagir, eu que tenho que seguir com a minha vida. A minha vida tem que andar, sabe? Porque o outro, ele é assim, ele me deu aquilo que ele tinha. Se ele foi injusto comigo, ele me deu o que ele carrega injustiça na vida dele, porque ele leva uma vida de injustiça. Se ele me maltratou, se ele me pisou, se ele me humilhou, se ele me traiu, se ele me roubou, se ele me feriu, ele me deu o que ele tinha, o que ele carregava consigo. E aí cabe a mim. E eu vou dar o quê? Eu vou retribuir? E se eu retribuir na mesma moeda, é o que eu carrego comigo. E é nessas horas que a gente vê o caráter da pessoa. A gente vê quem as pessoas, elas realmente são de fato. Principalmente, gente, o caráter de uma pessoa se mostra na adversidade. É na adversidade, tá? É na luta. É na dificuldade, é nos problemas, é nos defeitos. É aí que você vê. Porque aí você vê o seu coração se irar. Você fica irado e você deseja o mal. E quando você deseja o mal, é porque você carrega isso dentro do seu coração. E a Bíblia fala que a gente tem que ter um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Quando fala de coração puro, vai estar falando, sabe? De carregar coisas boas, um coração sem maldade, sabe? Um coração sem ressentimento, sem mágoas. É difícil? É, irmãos. É muito difícil. Eu carreguei alguns ressentimentos durante muitos anos. Coisas muito difíceis foram... Eu tinha bagagens que eu carregava comigo muito difíceis de me libertar. Até que chegou um dia que eu entendi que Deus falou comigo: bota pra fora. Deixa essa cruz. E olha, minha vida mudou de uma maneira extraordinária. Eu tinha muita dificuldade em perdoar uma pessoa que eu tive um encontro com ela em 2024. Foi muito difícil. Enquanto eu não perdoei essa pessoa, eu permaneci doente. Eu fiquei de cama. Porque eu não estava disposto a perdoar, eu não queria entender.
E eu fiquei paralisado porque eu não queria dar. Eu não queria dar o perdão. Eu já tinha o perdão dentro de mim nesse caso, mas eu não queria dar. E aí, Jesus me tratando de uma maneira, eu falei, eu tenho que perdoar. A partir do momento que eu falei, Senhor, eu preciso perdoar. Eu não quero, mas eu preciso. Sabe? E aí Deus foi trabalhando na minha vida. Porque Deus falou, não é isso que você tem com você. Sabe? Você não pode carregar o ressentimento, a mágoa. O outro, ele é assim. Ele fez isso com você porque a natureza dele é essa. E aí, você vai se igualar a ele? Porque o problema das adversidades, sabe o que é? O problema das inimizades que a gente que ocorrem ao longo da nossa vida é o quê? Que você tá num nível aqui. Quando você tá assim, quando o seu inimigo te ataca, ele quer o quê? O ataque vem pra te rebaixar. E aí o que você faz? Quando você desce no nível dele, você dá o que ele espera, o que ele planejou pra você, você desce ao nível dele. Aí você se rebaixa. Porque o inimigo, ele quer isso, ele quer te rebaixar. A gente só quer vencer o outro, você só quer vencer o outro, você só guerreia pelo outro porque o outro está numa posição que você acha que está acima de você. Sabe? Como, por exemplo, numa empresa, você sempre almeja um cargo de uma gerência, de liderança. Todo mundo quer crescer na vida, entendeu? Todo mundo quer crescer na vida. E aí o inimigo vem, por quê? Porque ele quer te rebaixar. Ele quer que você seja demitido. Ou você quer tomar o lugar da pessoa porque você está dando aquilo que você tem. E a gente não pode carregar isso no nosso coração. A gente tem que entender essas coisas, né? Outra coisa que a gente carrega muito no nosso coração, que eu vejo muitas pessoas carregarem isso, é esse desejo natural, que pra mim é algo anormal, tá? Você torcer pela derrota do outro. Sabe? Você fazer de tudo. Você vai lá, acompanha as pessoas nos vídeos dela, você assiste os vídeos dela, mas você não tá torcendo para que a pessoa esteja na presença de Deus, para que ela esteja vivendo uma vida correta, para que ela esteja trabalhando e alcançando as coisas dela na vida honestamente. Não, você queria estar vendo o quê? Ela postando foto no bar, ela postando vídeo no bar, ela se prostituindo, ela cometendo coisas ilegais, pra você apontar o dedo e falar lá, tá vendo o filho de fulano? Tá vendo fulano como é que é? Sabe? Porque é o que eu carrego no meu coração. Isso é o que eu carrego. Esse desejo em ver o outro se dando mal. Só eu posso me dar bem. Só eu posso ser próspero. Só eu posso ter dinheiro. Só eu posso ter casa. Só eu posso ter comida. Só eu posso ser próspero. O outro não pode. O outro tem que ter, eu tenho que destacar os defeitos para que todo mundo veja que eu sou o bom, mas o outro que a gente tem que torcer pela vitória do outro. Porque quando o nosso irmão ganha, né? Porque a gente torce muito para nossa família. A relação, quando Jesus nos comprou ali na cruz, quando ele morreu na cruz, ele nos tornou irmãos, né? Nós fomos filhos de Deus, comprou, nos adotou como os filhos de Deus. E você não torce para um irmão seu. Tem que ter um coração muito perverso para você torcer para a ruína, para a desgraça do seu irmão, sabe? Tem que ter. Você tem que ser muito ruim de coração. Tem que ser uma pessoa muito vazia, muito oca por dentro. Porque o irmão, por mais que a gente tenha as diferenças, que quando a gente cresce com o irmão, você briga com o irmão, gente. E aí, quando vem alguém de fora e briga, fala qualquer coisa, você quer bater na pessoa, você quer quebrar a pessoa. Só você pode brigar. Mas outro de fora não pode, porque você torce pelo seu irmão. Você torce, você não quer ver ninguém falando mal, você não quer que ninguém prejudique o seu irmão. E assim a gente tem que ser na vida. O outro tá se dando bem, o outro tá sendo próximo, tá sendo bem sucedido. Glória a Deus por isso. O outro tá na presença de Deus. Glória a Deus, vou continuar orando para que ele viva isso na vida dele. Mas a gente não. A nossa natureza, ela quer sempre ver o outro, porque nós não queremos estar por baixo. Nós sempre achamos que estamos por baixo. Mas a gente tem que ter o pensamento que quando o outro cresce, de alguma forma eu tô crescendo também, sabe? Porque eu só não cresço quando eu deixo essa amargura, esse ressentimento, a inveja. Porque o outro tem isso, o outro tem um carro, o outro tem uma casa e eu não tenho. Trabalha mais, corre mais atrás. Talvez o outro se esforçou mais, o outro conseguiu isso porque ele se esforçou mais. Entendeu? Talvez seja por isso, porque ele se esforçou mais na vida. Ele alcançou os objetivos dele. E a gente não quer ter isso. Vou ter que fazer a parte 3 pra gente finalizar e encerrar esse assunto.